O VLT ou Very Large Telescope é constituído por 4 telescópios de espelho primário de 8,2 metros de diâmetro em edificações distintas, mas próximas uma das outras, que podem funcionar de forma independente ou de forma combinada. Eles captam luz visível e infravermelha. Funcionando na forma combinada, os telescópios podem recolher a luz do céu como se fosse um único telescópio de 16,4 metros de diâmetro, o que o torna o maior telescópio do mundo. A luz de todos os telescópios pode ser combinada pelo interferômetro, que permitirá realizar observações ópticas com uma resolução sem precedentes, de 0,0005 segundos de arco, com o que, a princípio, o VLT seria capaz de enxergar um astronauta na Lua. Os telescópios de 8,2 metros de diâmetro serão auxiliados por 4 telescópios menores móveis de 1,8 metros de diâmetro, que podem ser utilizados juntos com o interferômetro, fornecendo uma elevada resolução angular. Com esta configuração será possível obter imagens desde a faixa superior do ultravioleta, até a faixa de 25 micrômetros, no infravermelho. Cada telescópio está alojado em um edifício compacto e controlado termicamente, que roda sincronizadamente com o telescópio. Em particular, o VLT possui vários sistemas ópticos adaptativos, que corrigem os efeitos da turbulência atmosférica, proporcionando imagens quase tão boas como se o telescópio estivesse no espaço. No infravermelho próximo, as imagens ópticas adaptativas do VLT são até 3 vezes mais nítidas do que as do telescópio espacial Hubble, e a resolução espectroscópica é muitas vezes melhor do que o Hubble. O VLT é conhecido pelo alto nível de eficiência de observação e automação. Os telescópios de 8,2 metros de diâmetro estão alojados em edifícios compactos e termicamente controlados, que rodam de forma sincronizada com os telescópios. Este projeto minimiza quaisquer efeitos adversos nas condições de observação, por exemplo, da turbulência do ar no tubo do telescópio, o que pode ocorrer de outra forma devido a variações na temperatura e no fluxo do vento. O principal papel dos principais telescópios VLT é operar como 4 telescópios independentes. A interferometria, combinando luz de vários telescópios, é usada cerca de 20% do tempo para resolução muito alta em objetos brilhantes. Este modo permite que os astrônomos vejam detalhes até 25 vezes mais finos do que com os telescópios individuais. Os feixes de luz são combinados no VLT usando um sistema complexo de espelhos em túneis subterrâneos onde os caminhos de luz devem ser mantidos iguais em diferenças inferiores a 1 mm em um caminho de luz de 100 metros. Com este tipo de precisão, o VLT pode reconstruir imagens com uma resolução angular de milhares de segundos. O VLT é composto por 4 telescópios ópticos infravermelhos de 8,2 metros pertencentes ao European Southern Observatory e localizados no Observatório Paranal no Chile. É uma das instalações astronómicas mais produtivas do mundo, fornecendo muitos primeiros resultados de pesquisa. Os telescópios estão equipados com uma série de instrumentos, incluindo imagens de CCD de campo grande, espectrógrafos de objetos múltiplos e espectrômetros de alta resolução, permitindo observações em uma ampla região espectral, desde os comprimentos de onda ultravioleta até o infravermelho médio. Os telescópios foram projetados com capacidades ópticas e infravermelhas sem precedentes para produzir imagens dos objetos mais fracos e remotos no universo. O VLT deve ser capaz de ver os módulos de aterragem lunar de cerca de 5 metros, deixados na Lua pelas missões Apollo. Um grupo de cientistas europeus está tentando fazer isso. Embora tenha sido usado há muito tempo na radioastronomia, a interferometria de astronomia óptica é tão difícil de conseguir que teve que esperar pela suficiente capacidade tecnológica.
As principais evoluções necessárias para a construção e operação efetiva do VLT são duas. O primeiro é a realização de sistemas a laser capazes de medir distâncias infinitas e mais. As leis ópticas implicam que a interferometria entre dois ou mais feixes monocromáticos seja possível somente se a diferença entre os caminhos ópticos das vigas for inferior a 1/10 do seu comprimento óptico. Assim, a luz recolhida dos telescópios deve ter uma tolerância máxima de cerca de 50 nanômetros de cerca de 100 metros de caminho óptico. Inclui lasers, circuitos de atraso e espelhos colocados em trens reais que podem ser movidos extremamente rápido. O segundo requisito é o uso da óptica adaptativa, que no caso do VLT é montada e emprega o sensor NACO. Periodicamente, os espelhos são removidos para serem limpos pelas impurezas que se acumulam durante as sessões de observação. No modo interferométrico, a luz que vem dos telescópios é refletida a partir dos espelhos e transportada através de túneis especiais para um laboratório central que combina todos os raios de luz. O VLT pode operar em coordenação com 4 telescópios auxiliares móveis de 1,8 metros de diâmetro para formar um interferômetro gigante, o interferômetro de telescópio muito grande, permitindo que os astrônomos vejam detalhes até 25 vezes mais finos que os telescópios individuais. Os telescópios estão equipados com uma série de instrumentos, incluindo imagens de CCD de campo grande, espectrógrafos de objetos múltiplos e espectrômetros de alta resolução, permitindo observações em uma ampla região espectral, desde os comprimentos de onda ultravioleta até o infravermelho médio. Os telescópios foram projetados com capacidades ópticas e infravermelhas sem precedentes para produzir imagens dos objetos mais fracos e remotos no universo. A óptica adaptativa usada por esses telescópios é uma nova geração. Adaptadores ópticos adaptativos só podem corrigir uma pequena porção de céu visível, geralmente 15 segundos de arco. No modo interferométrico, que utiliza cerca de 20% do tempo de observação, a luz recolhida é enviada e processada em um laboratório central. Desta forma, os 4 telescópios recolhem a mesma quantidade de luz que um único espelho de 16 metros de diâmetro, tornando-se o maior instrumento óptico do mundo. A resolução angular é equivalente à de um espelho que tem um diâmetro igual à distância máxima entre os telescópios, de cerca de 100 metros.